Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa, em nome do secretário Maurício, da Dione, diretora de Educação Infantil, nossa Luciane Vieira e a Suzete Garcês, do Citrazen, o Nelson, diretor de operação da Secretaria Municipal de Educação, o nosso companheiro aqui, que faz parte da educação, da Comissão de Educação, vereador Vanderlei, o Leila, e os demais. Maria da Graça apresentou justificativa que não está impedida de vir nessa tarde, os demais estamos aguardando. Então, a audiência pública com a finalidade de discutir e avaliar o funcionamento das creches de verão, em atendimento ao requerimento número 556 de 2017, de autoria desse vereador, a pedido da Secretaria de Educação. Então, a gente vê que o motivo dessa audiência essa tarde é sobre a creche de verão. No ano passado, houve 1.800 vagas, preenchidas 1.600 vagas, e, geralmente, nas turmas de verão, apenas participavam 40-50% dessas crianças das referidas creches, né? Por isso, nós temos que analisar bem isso, porque o gasto público, o gasto da educação, tem que usar os recursos e gastar bem, né, em prol da nossa cidade, em prol do município. Por isso, essa audiência pública está aberta e também os espaços serão abertos. Eu deixo aqui, não sei se quem vai falar, se é a diretora de Educação Infantil, pode ser, fazer uma abertura? Você fala primeiro? Então tá, o secretário de Educação, então, vai fazer a abertura, tem que ser lá na tribuna para nós possamos gravar essa audiência pública. Você quer quantos minutos, secretário? 10 minutos? Então, 10 minutos, então. Boa tarde a todos. Quero saudar o nosso presidente, vereador Herádio, nosso vereador Leila, militante da educação, a nossa diretora da creche Orisvaldina, Isabel, aqui representando o Conselho Municipal de Educação, a Dione, nossa diretora de Educação Infantil, a todos os nossos técnicos e profissionais da nossa Secretaria de Educação, aos nossos representantes do Citrazen, que aqui estão, as nossas diretoras das nossas unidades, professoras, enfim, todo o público presente. Eu quero agradecer, vereador Herádio, pela convocação dessa audiência pública para discutir a creche de verão. Primeiro, eu queria dizer para todos que nós somos da Secretaria de Educação. Nós não somos outra secretaria. Nós somos Secretaria de Educação. E como Secretaria de Educação, é esse o trabalho que a gente tem buscado fazer na Secretaria de Educação. Quero, em nome do prefeito Jean Loureiro, dizer que nós estamos fazendo a educação com muita responsabilidade, em decorrência de todos os nossos desafios que temos desde o momento que chegamos e assumimos a Secretaria e o governo da cidade de Florianópolis. Eu faço essa questão bastante emblemática, que aqui nós somos Secretaria de Educação, porque quando a gente fala de educação infantil, há sempre uma discussão sobre educação infantil. Quem sabe o que eu vou falar aqui é falar para convertidos, e aí fica fácil. Mas como está sendo gravado, é importante eu falar algumas questões que, a princípio, eu acredito que já são bastante superadas, na nossa rede, principalmente. Quando a gente fala de educação infantil, historicamente, a educação infantil, em especial a creche, né, de 0 a 4, ela nasce lá na assistência social. Ela nasce com cuida-se, ela nasce não como educação. E, num dado momento da história brasileira, ela é colocada na educação. E, ao ser colocada na educação, ela passa a ser educação. Eu tive a honra de visitar, porque nós assumimos o governo no meio, vamos dizer assim, no momento da creche de verão, dia 2 de janeiro, e das 20 unidades que nós tivemos creche de verão, eu fui a 17 das 20. E
uma das coisas que hoje eu não tenho mais dúvida é que a creche de verão é creche de verão. Ela não é colônia de férias no nosso entendimento. Ela tem que ser uma creche de verão com um trabalho pedagógico diferente. Mas ela é educação, ela é creche. E nessa nossa caminhada, nós tivemos muitas discussões e nós tivemos muitos olhares. Ah? Ninguém me contou, eu vi, ninguém me contou. Uma mãe, por exemplo, no norte da ilha, deixando a criança na sua unidade, com uma roupa de banho, obviamente trabalhava na praia. Ninguém me contou também, no norte da ilha, uma criança já lá com seus 5 anos quase, e que foi pegar a filha na escola e disse para a mãe assim: pô, mãe, de novo, foi à praia e não me levou? Ninguém me contou, eu vi. Obviamente, essas são as exceções. Essas são as exceções. Como o dinheiro é público e a gente precisa maximizar, não o gasto, porque a educação não é gasto, e sim o investimento público, eu quero dizer a vocês que na creche Clair Glauber, em Canasvieiras, nós temos um custo aluno ano de R$11.000 para as 153 crianças matriculadas, e na creche de verão nós tivemos 140 crianças matriculadas, com uma frequência média de 62% das 140 matriculadas. Na creche Estela Maris, das 57 matriculadas, e hoje tem 207, nós tivemos na creche de verão 54% de frequência diária. No Ney Gentil Matias, que eu tive a honra de visitar, nós tivemos um dia, vereador Lela, que eu tive lá, e eu convidei desde o início do ano todos os vereadores, como assim faço todos os dias, como hoje foi a minha ida à creche do Morro da Queimada, e convidei todos os vereadores para lá estar. Num dia da Gentil Matias, me chamou a atenção, porque era 10h30 da manhã, e eu cheguei lá, tinha uma sala com 2 professoras, uma professora e uma auxiliar de sala, e uma criança do meu tamanho. Eu pensei, deve ser filha da professora. E eu perguntei, é seu filho? É, meu filho, né? E era 10h30 da manhã e nenhuma criança estava presente às 10h30 da manhã. O Ney Gentil Matias tem 390 crianças matriculadas hoje, e na creche de verão teve 155 crianças, com uma frequência média de 48%. Creche Ingleses, atualmente 424 crianças matriculadas, creche de verão 114, 70% de frequência. Creche Ana Espiro, 55%. Depois eu posso divulgar os dados, vou deixar com o vereador para quem quiser. Creche Poeta, 60% de frequência. Creche Maria Nair, Fazenda do Rio Tavares, 53%. Colônia Z11, Barra da Lagoa, 44%. Ney Vinculado, Costa da Lagoa, 78%. Lauzimar, no Rio Vermelho, 67%. Celso Ramos, aqui na Prainha, 45% de frequência. Valdemar da Silva, na Trindade, 69% de frequência. Creche Assis, que fica na Costeira, 79% de frequência. Irmã Celso, na Agronômica, 49%. Joaquina Maria Pérez, no Itacorubi, 75% de frequência. A Rolandina Cordeiro, no Saco Grande, 55% de frequência. Chico Mendes, no Novo Horizonte, 52% de frequência. Jardim Atlântico, 53% de frequência. Ney Najib Jabor, no Estreito, 63%. E, por último, a creche Mateus de Barros, 41% de frequência. Resumo da ópera: a média de frequência para as 1.800 vagas abertas e 1.620 matriculados foi, em média, 55% nas nossas unidades. E o que mais me chamou a atenção, porque nós iniciamos, vereador Herádio, no dia 2 de janeiro, e começamos a visita logo na sequência, aqui eu vejo que tem algumas diretoras que teve creche de verão lá. E nós podíamos receber as crianças até o último dia.
algumas até de maneira informal, porque a criança aparecia, podia, porque tinha vaga. Né? Então, esse é um pouco do diagnóstico. Nós temos uma determinação, é que nós teremos creche de verão. Então, a nossa ideia é ter creche de verão. Agora, a audiência pública é importante para a gente ouvir a Câmara de Vereadores, a gente ouvir a comunidade, porque a creche de verão, na quantidade que tivemos no ano passado, de certa forma, foi um recurso público não bem utilizado. E eu digo por quê. A creche de verão, em um mês, custou, ou o investimento foi algo em torno de 4,5 milhões. E nós tivemos o preparo para 1.800 crianças, 1.600 matriculadas, com um percentual médio não chegando a 60% de frequência. E aí nós tivemos o quê? A alimentação, por exemplo, teve problema. Né? No caso, sobrou. E uma série de recursos que a gente prepara e nós não tivemos a demanda. Então, vereador, eu tenho depois não vou dizer uma proposta, mas alguns dados a mais do que a gente pensa enquanto creche de verão, mas nós viemos aqui foi para ouvir. Nós gostaríamos de ouvir os vereadores, gostaríamos de ouvir a comunidade, ouvir as pessoas, para a gente, depois de ouvir, planejar a creche de verão, também ouvindo os nossos diretores na sequência. Então, vereador, por enquanto é isso, e eu me coloco à disposição, bem como a Dione também se coloca à disposição. Muito obrigado. Ok, secretário Maurício, tudo bem? Então, a gente vai abrir, então, a palavra aqui, aquelas pessoas que desejarem falar, em nome da educação desse município, a palavra está aberta. Quem deseja? Você? Como é seu nome? Célio. Sérgio Oliveira. Então, você tem 5 minutos. Por enquanto, nós vamos começar com 5 minutos. Se aumentar muita quantidade de pessoas, a gente diminui. Tá bem? Então, 5 minutos. Sérgio. Boa tarde a todos os presentes. Agradeço, né, ao secretário por estar presente, para a gente estar conversando sobre creche de verão. Isso é muito importante. Secretário, a gente começou falando sobre recurso público, né, que não desperdiçar recurso público, como o vereador começou falando. Acho excelente. Se a oferta foi muito superior à demanda, quem sabe adequar um pouco, ótimo, perfeito. Isso é gestão, né? Eu falo também a respeito dos aprovados no concurso público de 2015, o edital 009, certo? Tendo em vista que, ano passado, foi solicitado pelo Marcos Abreu, da diretoria de... Gisele, por favor, como é o nome? De gestão escolar, que é o departamento que é responsável por solicitar chamadas de novos professores, né, respeitando a demanda. Foi encaminhado ofício ao então prefeito César Souza Júnior, solicitando a chamada efetivação só para a área de educação infantil, que é a que eu mais tenho estudado, 79 novos professores efetivos, né? O prefeito, então, responde o ofício dizendo que deixa as chamadas a critério da nova administração, da nova gestão, certo? Feito um cálculo da fila de espera, né, que temos agora na educação, fornecido pela Secretaria de Educação, secretário Maurício, né? A gente tem aqui uma fila de espera de 2.529 crianças, tá? Isso calculando, considerando a quantidade de criança por grupo, né, gera uma demanda de aproximadamente, considerando G1, 10, G2, 15, certo? Uma demanda de aproximadamente 200 novas vagas, certo? E isso tem a ver também com a creche de verão. O senhor deve saber que os novos professores efetivos são os que atendem a população na creche de verão, certo? Então, a gente está falando da mesma coisa. E,
a gente vem solicitar, né, para o senhor, primeiro, a prorrogação desse concurso, né, porque ainda não foi prorrogado, está próximo de expirar, de vencer. E a gente volta aí para a parte de, como disse o vereador Herádio desde o começo, de poupar, racionalizar o gasto do dinheiro público, né? Porque esse concurso expirando, ele não pode esperar, porque, como disse o Marcos Abreu, o concurso público de Florianópolis, por ser um concurso sério, pautado em seriedade, que visa realmente escolher os melhores professores, né, nesse processo para atender a população, é um concurso que custa caro, porque a gente passa por, além da prova de opção, a gente tem 4 questões escritas. E corrigir essas questões escritas, secretário, é o que torna um concurso caro, segundo o Marcos Abreu, a gente já imagina isso, para o município, certo? Então, a gente fica feliz de ter a oportunidade de ter essa conversa aqui entre amigos e solicitar do senhor esses encaminhamentos cabíveis. No que for necessário, a Comissão dos Aprovados se encontra à disposição para estar construindo esse processo aí juntos. Era isso. Muito obrigado por hora. Ok, Sérgio. O secretário gostaria de responder a seu indagamento nesse momento. Então, o secretário vai na tribuna, secretário, e faz esse... Estou fazendo questão de ordem aqui antes do secretário falar, presidente, por favor. Pode ser. Até porque, só para que quem está em casa acompanhando, e também, boa tarde a todos, quem está aqui na Câmara de Vereadores acompanhando essa audiência pública, é que nós também teríamos uma reunião ampliada, agendado dentro da Comissão de Educação, para tratar a respeito também de vagas no município de Florianópolis, vagas em creche, no que isso representaria na matemática em relação à questão do serviço público, do servidor, da carência de contratação de mais professores. Então, isso seria feito uma reunião ampliada e foi por uma solicitação, memorando do nosso gabinete junto ao presidente dessa comissão, que foi juntado a essa audiência pública. Obrigado, presidente. Eu pedi ao presidente Herádio para já responder, porque aí facilita, senão a gente vai anotando no fim e acaba não respondendo. Então, desculpa, Sérgio. Sérgio, de maneira muito objetiva, é o seguinte: salvo o melhor juízo, eu pedi para o Eduardo conferir, e eu acho que eu já pedi a prorrogação, na minha cabeça. Eu já assinei a prorrogação do concurso. Né? Na minha cabeça, eu já solicitei a prorrogação. O Eduardo foi ali conferir com o Marcos. Tá? Essa é a nossa decisão, de prorrogar os concursos em aberto. Você tem razão. O concurso ele tem um custo, não só para quem faz a inscrição, mas para a própria prefeitura, entendeu? Então, a nossa ideia é prorrogar o concurso, não tem nenhuma dificuldade sobre isso. Nós temos um concurso que vence dia 8 de dezembro, que, infelizmente, não tem mais como prorrogar, porque já foi prorrogado por uma vez. Esse eu tenho convicção. O outro, eu tenho dúvida, porque ainda essa semana eu falei com o Marcos sobre o concurso. Ele falou, não, Maurício, a gente já solicitou a prorrogação. Esse é um ponto. Segundo, essa conta que você faz está mais ou menos correta aí, né? As vagas para os professores efetivos. Nós temos, na verdade, e foi aqui na Nelson, ontem, né? É a 4ª vez que eu venho na Câmara essa semana, mas acho que foi ontem, né? Ontem nós tivemos aqui a apreciação do 2º quadrimestre das contas da Prefeitura. E as contas da Prefeitura, pelo que foi apresentado, nós estamos hoje com 54,2 ou 0,1 de comprometimento da folha em relação à arrecadação. Ou seja, está acima do limite legal. Tá? Em decorrência disso, a gente não tem a possibilidade de chamar os concursados. Né? A lei proíbe isso. Então, obviamente que a nossa vontade é utilizar, respondendo para você objetivamente, os concursos que estão abertos, e nós vamos solicitar a prorrogação até aquilo que a lei nos permite. O do dia 8 de dezembro, eu sei que realmente a gente não pode prorrogar. Todo o nosso trabalho, nosso esforço, é para a gente ver se consegue reduzir esse percentual, para a gente ver se consegue aproveitar o concurso. Então, aqui, só as informações. O concurso público, edital 03-2013, ele está prorrogado até 8, como eu falei, 8 de dezembro de 2017. Não dá mais para prorrogar, é uma prorrogação mais uma. O edital 10 de 2014 está prorrogado até o dia 9 de 2018. 9 de 12 de 2018. Se pudermos prorrogar,
a gente vai prorrogar, não tem nenhum problema. O edital que vence dia 8/11 será prorrogado, nós já fizemos a solicitação. 09/2015, tá? Já fizemos a solicitação e será prorrogado. São os 3 que nós temos em aberto. Então, você tem razão, nossa vontade é prorrogar até em homenagem aos recursos públicos, tá? Sobre a questão de vaga, não sei se é o caso de discutir agora, eu estou à disposição também de vaga em creche, tá? Ok? Pela explicação. Então, continua, depois do nosso companheiro Sérgio, está aberta a palavra, para quem quiser usar. Quem gostaria de usar? Mas alguém gostaria de usar? Vamos aí, eu acho que a tarde é nossa, por isso, fala agora, então esqueça para sempre. Representante do Conselho Municipal de Educação. Então, o Conselho, eu tinha deixado no início, Isabela, Conselho de Educação, Municipal de Educação. Lá ou aqui? Lá, Isabela. Isso. Você tem 5 minutos, Isabel. Isabel, que está representando o Conselho, já que a Maria, né? Maria Cena não se encontra. Boa tarde. Então, eu sou Isabela, sou membro do Conselho Municipal de Educação, representante dos diretores de educação infantil do município. Venho falar, então, no lugar da presidente Maria Lucena, que me convidou para representá-la. Em verdade, a creche de verão, ela não houve ainda uma discussão dentro do Conselho Municipal de Educação para que a gente pudesse ter um posicionamento para trazer nesse momento durante essa audiência pública. Então, o que eu penso é que teremos que chamar uma reunião da Comissão de Educação Infantil para que a gente possa discutir essa questão com os dados que foram levantados pela Secretaria e com aquilo que vem sendo proposto, né, o que vai ser proposto no dia de hoje, para a gente poder, então, organizar a documentação e levar para a sessão plena, onde todos os conselheiros irão analisar, para a gente poder ter um posicionamento para, então, trazer para a Câmara de Vereadores. Ok? Obrigada. Então, a palavra continua aberta. Quem deseja usar a palavra? Do Vanderlei, você... O pessoal não está querendo se manifestar ainda, aí estão tímidos. Então, queria fazer alguns questionamentos só também, senhor presidente. Você lá para nós gravar, fica melhor, pode ser? Lá. Pode ser, não tem Então, problema. você vai lá, então. Usa a tribuna para nós ficar gravado aqui na TV Câmara, que fica melhor. Ei, 5 minutos. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência e já cumprimentar também o secretário de Educação, professor Maurício, e demais membros da mesa, cumprimentando também servidores da Educação de Florianópolis aqui presentes, membros do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Florianópolis também. E também quem está acompanhando em casa pela TV Câmara. Eu queria primeiro agradecer ao secretário, que não deveria ser praxe agradecer por responder um ofício, mas o secretário sempre, quando a gente solicita, o gabinete solicita, tão rapidamente com a sua equipe já elabora lá os números que a gente solicita. Pediu, acho que foi na terça-feira, e ontem já estava em minhas mãos alguns números, dados que a gente precisava até para poder trabalhar e estudar melhor em relação a esse assunto aqui na audiência pública. E eu queria agradecer a Vossa Excelência por ter atendido tão rapidamente. Eu percebi aqui nesses números, e até diante dos números que o senhor apresentou também em relação à creche de verão, ao que eu já vou me referir aqui, mas eu quero fazer alguns questionamentos em relação à questão das obras das creches, que a gente sabe que esse governo está 10 meses à frente ainda da administração, e, obviamente, herdou da gestão passada uma quantidade enorme de edificações do início, com os tapumes, com placas, sinalizando que iria iniciar a obra, e nada até agora, e outras iniciaram e não tem uma sequência ainda, não tem um prazo final, pelo menos pré-estabelecido, e também deixou isso no meio do caminho, e a comunidade escolar, as comunidades escolares do nosso município ficam sem resposta, e também algumas unidades que estão em reformas, ampliação, né? Reforma no caso de ampliação
de que aqui, pelo planejamento que a gente já percebe-se que algumas vagas já vão começar a surtir efeito dentro da rede com a execução dessas obras. Só que a gente precisa saber mais ou menos a previsão dessas obras. Se a Secretaria já conseguiu montar um plano de ação diante de uma expectativa que possa se gerar para a comunidade escolar em Florianópolis, dos pais que estão com essas crianças, são mais de 2.529 crianças que estão na fila de espera na rede municipal de educação. Esse é o primeiro questionamento. E também uma expectativa do secretário quanto ao fim dessa fila de espera. Se existe uma expectativa ou se aproxima-se diante, vamos pensar aqui no final, até o final do mandato, de quantas vagas seriam geradas, afinal, até o fim da gestão do prefeito Jean Loureiro, de quantas vagas conseguiriam perseguir para conquistar e atender a demanda que está reprimida. E, senhor presidente, eu queria colocar também como encaminhamento, já até apontado pela membro do Conselho Municipal de Educação, que possa ser levado esse assunto também da creche de verão ao Conselho Municipal de Educação, em que pese, isso dentro da comissão já coloquei para alguns membros, nós precisamos voltar a conversar na Comissão da Educação também da Câmara, para tratar isso até com uma certa responsabilidade. No início da fala do secretário foi muito boa, em relação à questão da história da creche de verão. O ano letivo em Florianópolis já é cumprido com 200 dias. Então, a creche de verão, dentro do plano pedagógico, os 200 dias estão pré-estabelecidos dentro do Plano Municipal da Educação. O Conselho Municipal da Educação tem trabalhado, atuado em cima disso, fiscalizamos, nós, vereadores, esses 200 dias letivos do Executivo, se está funcionando, se não está, se a merenda está chegando, se não está, material didático é ruim, é bom, 200 dias letivos. A creche de verão em si, ela tem realmente que ser reavaliada, até no contexto realmente, se ela é mesmo da pasta da educação, ou se a assistência social, como já foi um dia, também ela possa ter a responsabilidade, se é um ponto de apoio a creche de verão para os pais que necessitam ir trabalhar, porque o intuito de uma creche, o intuito de um NEI, o intuito de a função da educação infantil, ela não é para ter uma vaga para a criança, para o pai e a mãe trabalhar. É uma vaga para a criança, para o seu desenvolvimento. É uma vaga, e aquele direito é da criança, é para a educação. E a creche de verão, ela não tem isso estabelecido até mesmo em legislação. Ela é uma instituição, a creche de verão hoje é uma instituição criada por governo, mantida pela Secretaria de Educação, como colocou o secretário, que demonstra um certo descompasso, uma certa desorganização em relação à demanda gerada, à oferta gerada, à demanda que é atendida, o plano pedagógico para esse período. Então, não está bem claro. Nós precisamos estudar, tanto dentro da Câmara de Vereadores, junto da Secretaria do Executivo, Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação, o Sindicato de Servidores também, para que possa levar isso ao seu corpo docente da pasta da educação, para que a gente junto consiga achar uma solução, a fim realmente de elucidar esse problema em relação à questão de investimentos mal planejados, que acabam sendo, vamos dizer assim, desperdiçados por uma falta de planejamento, mas, mais do que isso, para que a gente possa estabelecer um planejamento que funcione, algo que seja um direito garantido para a criança. Claro que na questão de mercado, que os pais precisam trabalhar também naquele período e acabam necessitando deixar a criança, por isso que eu digo, não podemos generalizar se uma mãe vai levar uma criança que está indo para a praia, outra coisa, isso é uma outra coisa que eu não gosto de pensar, mas eu prefiro focar realmente de a gente discutir de que maneira que nós vamos trabalhar as próximas futuros períodos de creche de verão na nossa cidade com responsabilidade. Volto a frisar, a vaga em creche é um direito da criança e não em relação à questão do trabalho, uma vaga, um depósito para deixar uma criança para o pai e a mãe ir trabalhar, não é isso. Nós temos que começar a falar isso cada vez mais para que em casa as pessoas saibam disso, elas entendam isso, para poder valorizar realmente aquele momento que a criança está diante de um professor, diante de uma pessoa formada, de uma pessoa que tem sua capacidade de estar levando a ela a socializar com os outros coleguinhas de sala de aula. Ok. Mais 2 minutinhos, então, vereador Vanderlei. Obrigado, senhor presidente.
aprendendo na convivência, o vínculo de convivência, vínculo social, aprendendo as frustrações de perder, de ganhar, dividir. E isso eles fazem muito bem. E a gente tem que respeitar isso dentro da rede de educação do município, que já deu belos presentes, números de referências para o país inteiro em relação ao trabalho que eles executam. E, mais do que nunca, como nós estamos vendo em relação à creche de verão, nós temos essa dificuldade, precisamos nos ater com responsabilidade em cima desse tema, a fim de a gente poder ajudar o Executivo a achar um caminho efetivo de atendimento das crianças no município de Florianópolis. Acho que era isso, senhor presidente, como encaminhamento deixo para Vossa Excelência, dentro da Comissão de Educação. Ok. Também concordo com Vossa Excelência, precisamos repensar a creche de verão a partir do ano 2019. Então, o secretário vai responder. Já cumprimentei-lo, mas cumprimento o vereador Jefferson Bach, que faz parte da Comissão de Educação. Vereador Leila, primeiro quero, numa sexta-feira, receber algum elogio, sempre é bom, né? Então, quero lhe agradecer. Segundo, quero lhe dar os parabéns. Vossa Excelência, militante da educação, nem todos têm a compreensão que o vereador tem. A educação é o direito da criança. Não tem nenhuma relação se o pai trabalha, se o pai não trabalha, isso é outra discussão. É um direito da criança. Então eu fico muito feliz que o vereador venha a essa tribuna da Comissão de Educação e fale isso, porque é isso mesmo, é o que nós entendemos também. É o direito da criança. Quero saudar o vereador Jefferson, né, nosso amigo, que sempre está presente também nas nossas visitas, que a gente faz as nossas unidades. Sobre essa questão do direito da criança, em educação a gente fala que existe filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. A criança fica tanto tempo numa unidade de educação que um dia ela tem a alegria de conhecer o pai. Vereador Leila, o vereador recebeu um convite deste, que fala, para visitar todas as obras em construção num belo dia. Nós dividimos a visita naquele dia. Saímos da frente da secretaria às 7h30 da manhã e voltamos para a mesma secretaria às 18 horas. Fizemos 2 idas a obras novas. Uma o dinheiro financiado pelo BID, que é o dinheiro que a prefeitura tem que pagar o empréstimo. E a outra, que foi uma viagem surreal, que foi a segunda visita às obras financiadas pelo FNDE, onde tivemos oportunidade de ver uma placa aonde a obra ia ser inaugurada de um dia que já passou. E o que tinha? Tapume. Para nossa surpresa, algumas obras do FNDE estavam dentro de áreas que, exemplo, o tamanho do terreno não comporta o projeto. Segundo, tem uma unidade que está prevista, onde a área não é uma área de utilização institucional, como é que chama lá? ACI. Ela está dentro do condomínio fechado que tem uma cancela na frente. Os horrores que nós vimos nas obras do FNDE levaram a nós, liderado pelo nosso querido amigo e secretário adjunto, que está fazendo um trabalho extraordinário, que é o Luciano Formigueri, ir ao FNDE e pedir para o FNDE vir aqui para ver conosco o que a gente não estava acreditando. Não só viu, como abriu os sistemas, e os sistemas estavam do FNDE, todos eles desatualizados também. Quando nós assumimos em janeiro, nós batemos fotos de todas as obras. E semana passada, teve aqui a equipe do BID, que faz a avaliação desse projeto, e nós mostramos a foto de janeiro e a foto de setembro, e de como está a obra hoje. Hoje nós temos, objetivamente, nós temos a creche, quero saudar meu amigo vereador Gabrielzinho, está chegando, a creche da Vila Aparecida, fica ali do lado da Via Expressa, chegando em Florianópolis à direita, uma obra que está
praticamente concluída. A nossa vontade é iniciar as aulas em fevereiro, até porque ali a Alfa Gente está fechando aquele atendimento. Nós temos uma outra, que é a de Capoeiras, que está muito avançada também. E nós temos uma série de outras obras, e pegando todo o maciço Santa Vitória, uma série de obras que estão muito avançadas. Nós temos um problema objetivo. Tá? O problema objetivo é que estamos com 54% do limite prudencial. Como é que nós vamos contratar ou chamar em concurso os profissionais para colocar dentro dessas unidades? Esse é um problema objetivo. Tá? Bem, vereador Leila, falando de vaga, nós temos um número, né? A sua pergunta é, quando peço desculpa. Quando que nós vamos vencer a fila? Bem, a fila é um negócio complexo, porque Florianópolis, a quantidade de gente que chega é impressionante. Para vocês terem ideia, as vagas, principalmente no norte da ilha, Inglês, Rio Vermelho, hoje, quem é de Florianópolis e quem chega já é praticamente o mesmo percentual. E aqui, obviamente, não há nenhuma discriminação, como já tive pai reclamando que a gente tinha que dar privilégio de quem nasceu em Florianópolis. Isso não está nem na nossa discussão, isso não existe. Né? Então, esse é um problema sério. Hoje, objetivamente, são 2.500 crianças matriculadas. Nós vamos abrir, ano que vem, a nossa vontade, já no início do ano, a creche Ingleses também, e a creche Vila Aparecida e Capoeiras. Com as 3.100 vagas novas que nós vamos abrir pela nova portaria, praticamente acaba a fila. Não acaba porque a gente tem um problema sério no norte da ilha. Falando de Rio Vermelho, falando de Inglês, das 2.500, chega a ser quase 900 vagas só nesses dois bairros. Então, ali, nós temos um projeto, inclusive, que eu até convido o vereador Herádio, se a gente tiver oportunidade, vir nessa comissão e falar só de obra, das obras novas. E nós vamos ter a Rua da Educação, que fica onde hoje é a nossa creche Lausimar, o Ney São João Batista e a Escola Maria Conceição. Naquela rua, no Rio Vermelho, nós vamos abrir mais 2 unidades de educação infantil, vamos abrir mais uma escola de educação básica e vamos abrir uma série de equipamentos, todos eles na área de educação. A gente está chamando aquela rua de Rua da Educação. E a nossa vontade, os projetos estão sendo feitos, e a nossa vontade é que comece as obras já no início do ano que vem. Então, objetivamente, hoje são 29 obras em andamento. Dessas, nós temos 11 que são construções, 11 que são ampliações e algumas pequenas reformas. Se nós fizemos algumas mudanças no financiamento desse banco, que nos ajuda porque está nos dando recurso, mas o recurso tem que ser pago, é empréstimo, mudando a lógica, não apenas unidades novas, aqui a gente vê diretoras presente. Por sinal, a grande maioria das unidades das diretoras aqui estão praticamente bem. Mas das 115 unidades que nós assumimos, uma nós fechamos, e o vereador Leila sabe bem, né, que esteve lá, inclusive, na comunidade, porque o teto estava caindo em cima das crianças. E das 114, nós temos 105, vamos chamar assim, que tem alguma necessidade de uma infraestrutura, de uma melhoria da sua infraestrutura. Falando de fiação elétrica, então, praticamente em todas. Quando chove, chove dentro, quando venta, venta dentro, é uma loucura. O que nós fizemos? Remodelamos um pouco esse financiamento para ampliar os recursos para reformas e diminuir um pouco em unidades novas. Porque, na nossa previsão, se a gente continuasse com esse financiamento como está, iria sobrar vaga em unidade. E a gente quer o quê? A gente quer fazer a reforma lá do prédio da Orisvaldina, por exemplo, que é um prédio histórico, tem que ter recurso. E a gente tem esse recurso que a gente pode usar. Então é isso, vereador Leila, eu me coloco à disposição, essa é uma conversa grande, vereador Herádio. Só uma parte. Se quiser fazer uma discussão sobre obras novas ou reformas ou ampliação, a gente está inteiramente à disposição. Ver se a gente encontra disposição e tempo
Senhor presidente, só me permite uma parte só da fala, aproveitando já a senhora Gabriel senta, vai ter que se levantar de novo, aproveitando aqui. Já que Vossa Excelência levantou a questão da portaria, 3.100 vagas, pudesse explicar melhor essa portaria, a portaria que saiu ontem, em Diário Oficial, isso? Isso. Se pudesse explicar isso, por favor. Eu vou pedir para a nossa diretora de Educação Infantil, ela está louca para vir aqui na tribuna, se coçando ali. E ela está toda hora batendo em mim. É só tu que vai falar? É só tu que vai falar? Então eu vou deixar ela falar. Então, vem faz aqui, aí Dione, faz favor. Por favor. Então, a Dione, né? Dione, diretor de Educação Infantil. Isso, então, boa tarde. Você tem o tempo necessário, 5, 10 minutos, para você falar sobre o referido assunto. Tá bom. Então, em relação à portaria do processos, né, de inscrição e de acesso à educação infantil, é a 258, né, saiu ontem, já vim do Diário Oficial. Hoje pela manhã nós estivemos em reunião com todos os diretores da educação infantil, inclusive, né, apresentando a proposição. A gente vem alterando a questão do acesso com a questão da parcialidade, né? Foi uma discussão que houve, né? Gerou alguns conflitos. Então, o que nós estamos propondo? Para alguns grupos novos, a gente está fazendo uma proporcionalidade entre vagas integrais e vagas parciais, né? E é interessante ressaltar que essa proposição veio justamente da região do Norte, diretoras da educação infantil da região do Norte, onde a gente tem uma questão de judicialização muito grande, né? Então, foi acatada por um colegiado, uma comissão de diretores que elaboraram a portaria. E aí, num processo de discussão, juntamente com os diretores e a secretaria, a gente, então, fez essa proposição, né? Então, hoje, vereador, quando a gente indica, vai ter o problema ainda? Teremos problema no Norte, né? Como o secretário falou, mesmo abrindo a possibilidade de a gente reorganizar os grupos de acesso, principalmente de creche, G1, G2, G3 e G4, nós temos um problema muito pontual na região Norte, né? Mas em outras comunidades nós teremos vaga e sobrará vaga, né? Então, essa é a nossa previsão. 3.100 vagas. Isso. O estudo foi feito unidade por unidade, grupo por grupo, quem entra, quem sai. E segunda-feira estaremos em micro-regional com todos os diretores, né? E aí, de fato, com as listas para a gente, então, liberar onde que se abrem vagas, né, nas unidades. Se me permita, só para tirar a dúvida, que a TV Câmara está transmitindo e tem uma grande audiência. Para quem está em casa entender, qual o impacto que o pai ou a mãe vai ter ao fazer a matrícula? A criança que está hoje no integral, período do matutino e vespertino? Continuará. Ela continuará? Sim, continuará. Mas não terá mais... Para as vagas novas, vereador, é que a gente está criando. Serão G1, bebês, entrariam 15 vagas. Esse é pela resolução. Nós teremos 10 crianças integrais, 5 crianças vespertinos e 5 crianças matutino. Isso abre 5 vagas. Então, para cada grupo, a gente está abrindo essas vagas tanto no G1, no G2, G3 e G4, para quem está familiarizado, a gente tem o número de 15 para 20, aí a gente já abre vaga normalmente, né? Então, a proposta é essa. O impacto o atendimento integral, e aí vem essa questão que o secretário vem levantando, de fato, a gente tem hoje atendimento integral de 11 horas. Né, onde a legislação vem dizer que é até 10, e muitos municípios se organizam com atendimento até 7. Então, isso já é um critério de qualidade da rede municipal. Então, quando a gente está estudando a questão do acesso, que nós estamos indicando que crianças 2.400, 500 ficam fora, a gente consegue dar uma equidade em função de poder permitir o acesso. Então, essa é a nossa proposição, que o critério será de vulnerabilidade social. Então, as crianças que terão vaga integral, elas estarão no critério da vulnerabilidade social. Chegando a esse limite de 10 crianças, as outras 5, então, a gente abre a vaga parcial. E é um parcial de 5 horas e 30 minutos. Né? Isso é um diferencial de outras redes, que normalmente atende 4 horas diárias. Aí eu estou falando de grandes municípios do estado de Santa Catarina. Então, para completar, foi feito algum estudo, números, para poder chegar a esses dados? Unidade por unidade, grupo por grupo, criança por criança. Tá aí. Esse a gente está, vereador, há 3 meses, de junho até hoje, nós estamos 3 meses com os diretores estudando a lista de espera e o quadro de atendimento da rede. Eu queria pedir, senhor presidente, já com encaminhamento, então, até aproveitando a presença do secretário, que pudesse encaminhar esse estudo para a Comissão de Educação, para que a gente possa também
fazer uma avaliação, até mesmo que a portaria, em que pese, já saiu ontem, e eu me preocupa um pouco quando sai portaria sem essa devida conversa com a Câmara de Vereadores, isso me preocupa, e também com o Conselho Municipal de Educação, que eu acredito que não foi consultado também em relação a isso. Foi consultado, não? Para a portaria? Eu faço parte do conselho, a Isabela é diretora. Teve plenária, ata algum... Porque a proposição da forma do acesso, isso é do sistema, vereador. É o sistema, não é do conselho. Né? Então, cada sistema de ensino, ele se regulamenta e aí ele vai fazendo proposição justamente como que a gente dá conta desse número de crianças de lista de espera. Então, a gente teve que pensar algumas proposições, e ressalto, com a participação de todos os diretores. Né? Houve uma comissão de diretores por regionais, né? As 5 regiões a qual a gente divide o município, de que fizeram essa parte do estudo. Né? Perfeito. Então, mas, com torcemos certeza, aqui que dê certo, que os impactos e fica sejam o os menores convite. possível. Segunda-feira estaremos na micro-regional, no SEC, com todos os diretores, e aí sim a gente fechando essa questão para poder, então, liberar para o sistema. Segunda-feira, que horas? Segunda-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, ali no Centro de Formação. SEC, perfeito. Tá bom? Era isso por enquanto. Tá bom. Obrigado, Dione. Ainda a palavra continua aberta. Alguém gostaria de se manifestar? Os diretores das escolas. Você? Como é seu nome? Carla, diretora da creche Abraão e presidente do Conselho de Alimentação Escolar. Ok, Carla, então, Carla. Você tem 5 minutos. Então, na verdade, eu queria... São 2 questões bastante pertinentes ao tema. Né? A primeira sobre a questão da creche de verão. Então, acho importante o que o nosso vereador Leila coloca e é fundamental lembrar das crianças nesse processo, né? Da institucionalização dessas crianças dentro da educação. Nós temos crianças que estão virando... O professor Sérgio foi meu parceiro na creche de verão de 2015, né, professor? E no Celso Ramos, temos crianças virando, ano após ano, os 200 dias letivos mais a creche de verão. Como essa criança fica na perspectiva da sua infância, junto aos seus tempos, junto à sua família, né? É uma preocupação bastante grande nossa. A segunda, quando da preocupação que a nossa diretora coloca e que a gente tem bastante clareza, que foi a saída neste momento viável, e eu entendo a preocupação do nosso vereador quando ele fala dados estudos e não conversou com a Câmara do Conselho, vivemos uma situação muito delicada hoje no município por conta de que todos estão acreditando que podem legislar, no caso da Câmara, dentro da perspectiva do plano do projeto de sistema, do plano de sistema da educação. Hoje, quem menos consegue organizar a área é a própria educação. Respondemos semanalmente, diariamente, a mandados de justiça. Então, nós temos hoje uma normativa que nos organiza com 15 crianças no G1, onde temos unidades educativas com 19 bebês. E quem é que vai responder pela segurança dessas crianças e daqueles profissionais que ali estão? E apenas cumpre esses mandatos. Né? Na verdade, quando a gente faz esse esforço de termos 60% de atendimento integral e 40% parcial, é trazer ao sistema, e aquelas 2.512 crianças que o colega lembrou, equidade no acesso. Temos 12 mil crianças, mais ou menos, 13 mil com atendimento com tudo e 2.500 fora com nada. E como é que fica o acesso à equidade dessas crianças, ao direito básico do acesso à educação? O acesso, ele é um direito inalienável dessa criança de estar no sistema de educação do município de Florianópolis, a criança do 0 aos 14 anos dentro da nossa rede, porém, do 0 a 13, ele é impedida, porque temos alguns com muito e alguns com nada. Na verdade, é um esforço que se faz para trazer a equidade a esse sistema e a essas crianças. Eu peço realmente uma atenção e um carinho com isso, porque ficamos vulneráveis nos últimos anos nesse processo. Tentamos várias formas, está aí o aspecto da questão da per capita. Vivemos numa cidade de miseráveis. Se vocês puderem analisar as nossas portarias de matrícula e as nossas fichas de matrícula, os dados são inverídicos que as famílias nos apresentam, na grande maioria. Todos são separados, ninguém tem renda fixa. É muito sério isso, e a gente lida disso como? Com que responsabilidade? Né? Não temos hoje, na educação, mecanismos que possam garantir a fidelidade desses dados. A família me apresenta o que ela quer e eu não tenho judicialmente como questionar.
Então, assim, na verdade, é como vamos conversar isso entre os poderes para garantir que a educação faça o seu papel, que é trabalhar com educação, não com assistência. Obrigado, a diretora Carla. Acho que as palavras são importantes. O vereador Jefferson. Presidente, só queria pegar um gancho na fala, principalmente final da Carla. Eu não sei se a Secretaria de Educação está estudando um outro método, uma outra forma para esse tipo de apresentação de documentação. Porque o que a gente mais tem recebido de reclamações, mas tem gente que não precisa estar na creche, só para carrão na frente da creche. É o que ela acabou de falar, né? São documentações inverídicas de informações manipuladas, né? O secretário vai responder depois para nós. Ok? Ainda continua aberta a palavra. Você? Ok. Então, Suzete Garcês, do Cidrazé. Você tem 5 minutos, Suzete. Bom, boa tarde a todos. Primeira coisa, né? Se tivéssemos vagas para todas as crianças, não teríamos esse problema, né, da lista de espera, de conferir documento, de se tem menos condições, mais condições, se é com carrão ou se é sem carrão. Se tivéssemos vagas para todas as crianças, nós não teríamos esse problema, porque a educação, como a gente sabe, está na Constituição. Ela é direito de todos, independente da renda, né? Então, e hoje, se existe esses carrões aí disputando a vaga na unidade de educação infantil, é porque a nossa educação infantil, até hoje, né? Claro que esse ano a gente está vendo que não está bem assim, mas sempre teve muita qualidade. E essa qualidade passa pelos profissionais dessa educação, né? Que a gente vê que se esforçam e que estão lá, né? Tem formação. Então, isso, a gente sempre teve muita qualidade. Os profissionais, é o que eu digo, a gente tem qualidade. O que nos falta é recurso nesse momento. Né? A gente teve vários problemas esse ano, né, de questões de alimentação, de materiais. Segundo o secretário, que já nos informou, né, a gente está esperando lá os editais, que estão ficando prontos. Mas esse é o que eu digo. A educação ela é um direito de todos. Então, se houvesse vaga para todos, não estaríamos discutindo isso, né? Outra coisa, senhor secretário, até quero deixar, né, aqui com aviso. Hoje corre na Câmara uma PL sugerida pelo vereador João Luiz da Bega, que é a troca de vaga, né, pelo IPTU. Né, seria, a gente, no popular, seria a troca de vaga pelo IPTU. Então, assim, pelo que a gente viu aqui, não teremos mais esse problema. Todas as crianças que estão na lista, né, pela portaria, provavelmente serão atendidas. Espero que essa lei, porque, pelo jeito, vai ser aprovada na Câmara, porque, né, o prefeito tem maioria, mas espero que, quando chegue lá no senhor Jean Loureiro, ele não sancione essa lei, pois é um recurso, o IPTU é um recurso do município, e ele já vai vir carimbado, né? Esse recurso, isso já não pode, é inconstitucional. Então, e já que, como o senhor disse mesmo, não sei se, só para conferir, o gasto por ano por aluno é 11 mil, é isso? Por unidade? Não. Depois eu quero até conferir, assim, porque eu digo, hoje uma criança numa unidade particular, o gasto é muito maior. Né? Então, o dinheiro público é para ser investido no serviço público. Né? Não podemos dar esse dinheiro para as unidades particulares. Né? Eles têm que arranjar outros meios para a sobrevivência, e não o nosso. E quanto à creche de verão, como a gente diz, a gente tem que tomar cuidado, a gente não quer desperdício de dinheiro público. Então, acredito que também tem que ser revisto, sim. Né? Se hoje está tendo esse desperdício, oferece tantas vagas, bem menos é o que está frequentando, e, de repente, também repensar. É o que eu digo, a educação, nós cumprimos os 200 dias letivos, a educação infantil ela faz parte da educação básica. E aí, quando chega lá em janeiro, tem a creche de verão. Eu acredito que a gente tem que pensar no município como fazer políticas públicas, não só a educação. Né? As políticas públicas envolvem assistência, saúde. Então, precisamos pensar realmente, né, nesse atendimento à criança o ano inteiro. Só a educação, quem mais tem que atender essa criança? Né, o recurso hoje, é o que eu digo, eu sei que a educação abarca muita coisa, e até que não é na nossa área. Né, então, a gente sabe. Então, assim, é uma maneira de se pensar.
Né? O que vamos fazer politicamente? Quais são as políticas públicas que o município está implementando para essa criança nos 12 meses do ano, nesses 365 dias? Nós temos políticas públicas fora da educação? É uma pergunta que eu deixo, e aí depois eu gostaria realmente a informação do custo do aluno. Obrigada. Ok. Suzete Garcês, agradeço as suas palavras. Ainda continua aberta a palavra, que depois o secretário vai fazer Você quer fazer mais uma pergunta, vereador? Só pegar o gancho também da fala da Suzete. Infelizmente, o se não joga, né? Se, a nossa realidade é outra. Se não... A comunidade está precisando de vaga, nós temos que resolver. O documento não é aquele que era para ser apresentado, nós temos que resolver. O se não joga. A nossa realidade é que nós temos crianças fora de creche. Nós temos que resolver. Então, se todos tivessem a mesma condição social, então... Sim, por isso que nós estamos aqui, eu acho que discutindo e tentando chegar a um consenso para que a nossa educação seja a melhor possível. Ok, vereador, ainda continua. Só deixa eu completar um se. Se nós tivéssemos governantes que cumprissem sua palavra, nós temos ano após ano e nunca cumprem. Vereador, você quer usar? Não? Ok. Então tá. Continua aberto ainda. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, e vou, então, passar a palavra final para o secretário Maurício fazer as conclusões finais dessa audiência. Ok, então? Secretário. Então... Não, eu só queria fazer uma pergunta ao Sintrazem. Qual é a opinião objetiva do Sintrazem sobre a creche de verão? Eu não entendi. Existe a creche de verão hoje. Usa lá o microfone. Isso. Como o senhor mesmo citou aqui, que hoje existe um gasto, né, a mais a gente não quer, a ideia não é onerar os cofres públicos, a gente acha que o recurso tem que ser bem aplicado. Então, se está havendo esse gasto desnecessário, acho que a Secretaria de Educação e o município, a prefeitura, tem que repensar de que forma vão atender essas crianças. A gente não é contra atender, a gente tem que atender essas crianças. É o que eu digo, tem que ter políticas públicas para essas crianças. De que forma? É pela educação, é pela assistência, né? E não simplesmente sair abrindo creche, gastar horrores, sem ter esse levantamento. Tem que ter esse estudo, né? Para que não haja também desperdício de recurso público. Aí eu tenho uma outra sugestão que eu esqueci de dar. Para abrir, de repente, essas novas creches, contratar os que estão na lista ali dos concursados, de repente a gente tira um pouco de comissionado e aí bota os professores. Então, secretário, para fazer então as conclusões finais dessa nossa audiência sobre creche de verão e vaga em creche também. Vamos, vereador, primeiro eu vou às perguntas. Na verdade, Florianópolis vive um drama. Que, na verdade, em decorrência da qualidade da educação infantil, nós nunca vamos acabar com a fila na creche em Florianópolis, eu acredito. Se nós não tivéssemos qualidade, a gente ia conseguir acabar. Sabe por quê? Porque eu, por exemplo, essa semana eu visitei uma unidade onde apareceu lá um cidadão que eu conheço há longa data, e o filho dele está matriculado na pré-escola. Pré-escola é obrigatório o município atender, independente de renda. Eu olhei para ele, ele ficou vermelho, eu disse assim, por que ficasse vermelho? Ele assim, porque eu te conheço, já sei o que tu vai falar. Eu assim, então eu vou falar. Queres que eu fale ou tu fala? Eu disse, tu fala. Eu não precisava ter o meu filho matriculado no caso, pré-escola. Mas é que é muito bom. Então, eu matriculo. Aqui, como é pré-escola, não vamos discutir a renda, porque todos que pedem a matrícula têm que matricular. Esse cidadão, ele está tirando uma vaga, não da pré-escola, porque aquela vaga da pré-escola, eu poderia colocar uma ou duas crianças na creche, por exemplo.
fazendo um remanejamento. Então, nós vivemos um drama, que aqui eu não estou dizendo que a gente tem que diminuir qualidade, não foi isso que eu falei. O que eu estou falando é, quanto mais vagas e unidades eu abrir, sempre eu terei crianças a matricular, porque vão tirar da iniciativa privada e colocar na iniciativa pública. Né? O que é eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é ótimo, né? Porque a qualidade é boa. Eu quero dizer o seguinte, Suzete, não faltam recursos para as coisas que nós estamos fazendo na educação. Nós temos, sim, vários problemas em processos licitatórios. Eu vou explicar. Semana passada, eu disse para o Diego da irmã Sheila, e eu disse para a Janaína da Maria Barreiros, que essa semana estaria chegando os colchões na unidade. Está aí o Nelson, que cuida disso. Para nossa tristeza, quem ganhou o processo licitatório, ganhou, levou, tudo. E na hora de entregar, não tem o colchão. Mais do que não tem a documentação, mas participaram do processo licitatório. Assim foram vários os problemas que nós tivemos esse ano. Né? Que também é o tema de, aí, vereador, uma grande audiência pública. Agora nós estamos tomando algumas decisões que eu, Maurício, não abro mão. Luvas nas unidades. O cidadão ganhou com um preço e com uma qualidade. Na hora de entregar, entregou essa qualidade. Mas o preço continuou igual. Pode devolver. Não aceitamos. Para nossa surpresa, ele entregou um segundo lote, também com esse preço, com essa qualidade que ele ganhou, com essa qualidade. Também não aceitamos. Ficou bravo com a gente. Assim foi luvas, assim foi produto de limpeza, assim foi o pincel atômico, um monte de produto. Aí alguém vai dizer, pô, mas o que faz? A gente pune, a gente dá sanção, tudo isso. Mas isso gera, por quê? Porque ao chamar o segundo tem o tempo legal de entregar. E mais do que o tempo legal de entregar, tem o tempo de ver o preço, analisar. Realmente é um drama, esse é o processo licitatório. O gasto aluno da educação infantil no município de Florianópolis, hoje, é R$14 mil. Média. Hoje nós temos o custo de todas as 114 unidades. Quanto custa por aluno, que no caso é investimento, de todas as 114 unidades. O custo aluno, que esse é o nome, custo aluno é o conceito que o MEC utiliza, custo aluno, é investimento. Na educação fundamental é cerca de R$6 mil, na infantil é 14 mil. Outra coisa, R$14 mil. Não, é média. Integral e parcial média. Tá? Bem, 14 mil. Ano. Só que nós temos unidades que o custo é 35 mil ano. É mais do que qualquer escola, qualquer unidade de educação particular. Tá? Bem, eu quero dizer a todos o seguinte, pelo que eu li, e eu queria que vocês me corrigissem se eu estiver errado. Pelo que eu li, há um entendimento aqui, tanto do Sintrazem, quanto da Câmara de Vereadores, quanto de quem usou da palavra, que a gente deve rever a creche de verão no sentido, inclusive, de diminuir em decorrência da demanda, em decorrência das pessoas que participaram. Nós fizemos uma previsão. Lá era 1.800 vagas. Não está decidido, e aqui, com todo respeito, vereador Lela, nós temos feito uma gestão, o vereador acompanha, que tem respeitado por demais a Câmara dos Vereadores. Não me furto de vir aqui, hoje, essa semana é a quarta vez, né? Quarta vez. E quando venho, fico até o final. Né? Não me furto. Não me furto de atender um vereador, seja por telefone, alguns que me ligam 11h30 da noite, atendo. Quando convidado, quando convocado, responder o ofício, eu peço perdão pela demora. Chegou na terça, respondemos na quinta. Né? Mas tem algumas coisas que, com todo respeito, é decisão do Executivo. Né? Se tudo aquilo na educação, o Executivo solicitar e perguntar à Câmara, nós vamos ficar paralisados, porque o Executivo, o Legislativo também tem sua pauta, mas nós estamos aqui justamente hoje para isso. Né? Então, a creche de verão e uma série de questões, nós estamos aqui para discutir. Agora, se tudo for perguntado,
Aí eu vou, inclusive, o vereador Herádio, que tem nos acompanhado, e volta e meia eu digo, ele assim, Maurício, já não temos mais agenda para audiência pública, já venceu a agenda, não tem como. Então, vereador Leila, eu tenho atendido a todos e a gente está sempre aberto à discussão, não tem nenhum problema nisso. Nós fizemos um estudo e a nossa ideia é abrir, então, não está decidido ainda. Nós teremos creche de verão e vamos diminuir o número. A princípio serão 1.050 vagas. A princípio, podemos diminuir ainda esse número. Para vocês terem uma ideia, quanto vai custar ou quanto o município vai investir para a creche de verão? Professores, todos serão ACTs, porque não tem como não ser ACT. O efetivo estará em férias, e nós não temos, como você bem falou, nos últimos anos, usava aqueles professores que tinham sido chamados em concurso. Não foi chamado ninguém em concurso nesse momento, em decorrência do comprometimento que estamos proibidos em chamar. 1.083.000 custo de ACT. Auxiliar, que aí é do Quadro Civil, 844.000. Em média, alimentação, produto de limpeza e assim por diante, 1.400.000. Isso vai dar aí cerca de quase 4 milhões de reais. Né? Isso ainda é um estudo, não há ainda nenhuma definição. A ideia é buscarmos ter a creche de verão em unidades, nem sempre vai dar certo, que não teve no ano passado, para não acontecer aquilo que eu não me lembro quem que disse, não sei quem disse, eu acho que foi, agora não me lembro, acho que foi a Carla, nossa competente diretora. Tem criança que fica não só o ano inteiro, como no verão também. Né? Então, por quê? Porque teve a creche do verão, a creche regular, teve a creche de verão, e se esse ano tiver de novo na mesma creche, a criança não vai ter oportunidade, o município não dá oportunidade de ela conhecer a família. Né? Então, é importante ela conhecer o pai e a mãe. Então, a nossa ideia, a princípio, é ter em 10 unidades, e naquelas unidades onde a gente tem alguns estudos, vereador Leila, vereador Jefferson, vereador Herádio e o vereador Gabriel, onde nós temos alguns estudos que existe uma maior necessidade, de novo, repito, por mais que o direito é da criança, né? Mas uma maior necessidade. Ok? Eu continuo à disposição de todos, agradeço ao vereador Herádio e aos vereadores aqui presentes, e a gente está sempre aberto para ouvir e poder buscar acertar cada vez mais. Muito obrigado a todos os presentes e aqueles que nos assistem pela TV e câmera também. Muito obrigado. Ok, secretário Maurício. Quero cumprimentar o vereador Gabriel, que ficou escondidinho lá no cantinho. Questão de ordem, senhor presidente. Mas que bom que ele está junto conosco nessa tarde. Vereador Vanderlei, uma parte para só para, obviamente, claro que o executivo, o seu secretário, tem o direito de estabelecer dentro dos seus programas, seu programa de governo, os seus atos. Mas a Câmara, é obrigação da Câmara fiscalizar esses atos. Então, quando a Câmara sente que pode uma ação, através de quantas portarias já prejudicou a população? Quantos atos do Executivo, nesse país afora, já prejudicaram e demais a população? Então, uma portaria dessa que vai mexer com a comunidade escolar em Florianópolis, pelo menos para mim, é preocupante. São dados, são dúvidas que são geradas, é uma transformação nova dentro da educação e precisa sim, ser bem avaliada. Por isso é a preocupação da Câmara de Vereadores. Obviamente, o Executivo tem o direito de fazer os seus atos, mas é prerrogativa da Câmara fiscalizar. Se não fizermos isso, nós estamos prevaricando. E só tem uma coisa, nós temos que tentar avançar. Eu já falei isso diversas vezes, mas vou repetir. A Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF, para mim, na minha opinião, ela foi criada, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada para dar desculpas. De que não dá de fazer isso, não dá de comprar remédio, não dá de comprar o negócio lá, que estão estourando a folha, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Não estou querendo colocar em relação à questão do secretário falando, porque ele está dentro, ele é legalista e está utilizando de uma forma de não ultrapassar esse limite prudencial. Porém, nós temos um exemplo dentro de Florianópolis. O último prefeito, por 3 anos, estourou a Lei de Responsabilidade Fiscal em 58%, 59%, quando é 54% o limite legal, 51% o prudencial. O que aconteceu com ele? As contas vieram para a Câmara aprovou, o Tribunal de Contas aprovou, tem a última agora, 2 últimas que faltam ainda aprovar, mas as outras 2 já vieram e já foram aprovadas.
Não acontece nada, nesse Brasil inteiro é assim. Eu nunca vi, se vocês tiverem alguém que viu em algum lugar, alguém ser punido, algum político ser punido por ultrapassar o limite prudencial, me diga, porque até agora eu não vi. Essa lei já tem mais de 15 anos no país, foi criada para dar desculpas. Porque, como foi colocado aqui, quando é para nós contratarmos, falando nós políticos, porque os políticos realmente têm acabado com o sonho de uma nação mais igualitária. Porque nós políticos, quando a gente quer botar um monte de gente para tomar cargos, que são cargos políticos, tem aí, estão quase 500 dentro da prefeitura. Se for fazer uma campanha hoje, troque um comissionado, troque um cargo de confiança, um cargo político por um professor. Nós vamos melhorar muito a qualidade de 10, 15, 20 anos na nossa cidade. É só questão de prioridade. E com isso a gente consegue fazer. Quanto custa hoje um cargo comissionado, que muitos deles são indicados por vereadores, e são insaciáveis? A cada projeto de lei que tem, fica com as suas pastinhas, batendo perna, indo lá no gabinete do prefeito, pressionando o prefeito, que se não for assim, não vai. Infelizmente é assim, tem que falar a verdade. E eu já prometi que não vou ficar titubeando, ficar em cima do muro e vou me posicionar sempre. Se nós tivermos prioridade, resolve muitos problemas na nossa cidade e a população vai ter, sim, um serviço de qualidade na educação, na saúde, na assistência social. O dinheiro é público, temos que ter respeito com o dinheiro público. Obrigado. Eu quero agradecer. A gente entende tudo isso, sabemos que existe muita verdade naquilo que o vereador Leila fala, mas desses últimos 6 ou 8 prefeitos de Florianópolis, todas as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, inclusive com restrições. Falava isso na semana passada, na tribuna da Câmara, ao vereador Afrânio Bopré, onde o Sérgio Grando teve 37 restrições também, e as contas foram aprovadas pelo tribunal e por essa casa também. Então, a gente tem que analisar. Mas não vários foram fatos. restrições de LRF? Tá, tudo bem. Eu não vou entrar nessa São questão. ajustes. Obrigado pelas suas palavras, você falou e tudo bem. Agora, sabemos que essa audiência foi importante, creche de verão tem que ser analisada pelo secretário, pela Secretaria de Educação, todos os pontos, né? As diretoras são pessoas importantes nesse conjunto da obra, de analisar também se a creche de verão é tão necessária, né? A quantidade AOB tem que ser analisada. Enfim, eu acho que esse ano ela tem que continuar, já falei para o secretário, mas eu acho que tem que fazer uma grande revisão para 2019, né? Para que a educação seja uma educação sempre de qualidade e os nossos recursos sejam gastos de maneira eficiente. Eu quero agradecer ao secretário Maurício, que sempre está aqui nessa casa, a gente só convida, ele vem, e essa comissão está trabalhando bastante, sempre colocou essa casa sempre à disposição. Agradeço a Dione pelo trabalho na educação infantil, que é muito difícil fazer esse trabalho. Agradeço a nossa representante do Conselho de Educação, a Isabela, os vereadores Jefferson, Gabrielzinho e Leila, pela parceria nessa comissão e no trabalho dessa Casa Legislativa. Quero agradecer também a todas as diretoras aqui presentes, as pessoas que assistem aqui, estão assistindo essa sessão, e também a todas as pessoas que assistem pela TV Câmara em suas residências. Agradeço também a todas as pessoas dessa Casa Legislativa. E muito obrigado e até a próxima audiência. Boa tarde a todos.